Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida. Esse é o último programa de nossa temporada sobre o livro de 1 João, ou a carta, não é? Epístola Geral de 1 João. E durante essa temporada a gente viu muita coisa legal aqui, não é? Durante as manhãs, lembrando que a gente está sempre aqui ligadinho com vocês, todas as manhãs, 6h50 da manhã, 10 para 7, e aos domingos, às 8 horas da manhã. E hoje não vai ser diferente, a gente vai ver também mais um conselho que João dá aqui, em relação ao que eles estavam vivendo ali, os conflitos na época, que servem de lições para nós também. Vamos ao texto então? 1 João, capítulo 5, verso 16, diz assim: Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leve à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso ao que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. O que João está querendo dizer aqui? João está falando que é necessário nós intercedermos uns pelos outros. E ele fala aqui de pessoas que não estão numa rebelião aberta e que nós devemos interceder, elas estão numa luta constante de ter, quem sabe, uma vida melhor, de obedecer a Deus, de fazer a sua vontade, e que nós devemos orar por elas. E ele também fala de um outro grupo que está cometendo, conforme é a expressão que ele usa aqui, um pecado que leva à morte, ou seja, o pecado da rebelião. Aí então não adianta nem orar, é aquela história, né? Como é que eu vou orar para alguém ser curado da cirrose, sendo que a pessoa que eu estou orando não para de beber bebida alcoólica? Você entende? Então é mais ou menos nesse sentido, que esse tipo de pessoa não adianta você interceder por ela, porque ela não quer se ajudar. Mas agora existem pessoas que querem deixar da bebida, vou usar o mesmo exemplo da bebida, e não estão conseguindo. Então, daqui o João está nos aconselhando, através da inspiração da Bíblia, a que a gente ore para que essa pessoa vença esse vício. Você entendeu? Usei esse exemplo para ficar mais claro. Então, é interessante como esse conceito de amar ao próximo, de interceder pelo próximo, de ajudar uns aos outros, ele é estampado na Bíblia de capa a capa. A Bíblia também fala de que a gente não deve condenar uns aos outros. Quando nós encontramos, por exemplo, o texto de Mateus 7, Jesus disse assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, por isso, a intercessão. Tem outro texto de Zacarias, capítulo 8, verso 7, que diz assim: ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. O que João está querendo dizer aqui? Em vez de você falar mal, em vez de repente, julgar as pessoas por coisas que a gente nem sabe exatamente por que elas estão fazendo, por que não interceder por elas? Por que não gastar um tempo para orar por elas? Nós já falamos aqui sobre oração, que é falar com Deus, não é? Aquilo que está sentindo e tal. Então, nesse momento em que você está ali, quem sabe no seu quarto, saindo para o trabalho, quem sabe no seu carro, em algum outro lugar, ou até mesmo aí na faculdade, na escola, e você tem um tempinho, interceda por aquela pessoa que está próxima de você, quem sabe aquela pessoa que está sofrendo por causa da perda do emprego, por causa, quem sabe, de uma perda de um ente querido, por causa da perda da saúde, e a pessoa está numa luta, e João está dizendo assim, olha, então peça, ajude, ore, interceda, isso faz parte do crescimento do cristão. E ele é muito enfático, que ele diz, não é? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a seu irmão. Interessante, aqui é uma promessa também. Eu já experimentei isso na minha vida. Muitas vezes eu pedi coisas para mim, coisas que eu achava que seriam úteis, que seriam necessárias. E vou confessar para você, muitas vezes Deus não respondeu. Não é que não respondeu, Ele disse não. E algumas vezes Ele disse espere, algumas vezes Ele até respondeu. Mas uma coisa eu tenho percebido nas orações intercessórias, quando eu oro por alguém, quando eu oro para que Deus abençoe outra pessoa, muitas vezes eu tive essas respostas quase que de imediato. Não estou dizendo que sempre vai acontecer isso, mas eu queria só ressaltar de que Deus valoriza muito quando a gente se desprende do nosso eu, da nossa vontade e começa a pensar mais nos outros. Isso é um princípio bíblico. Jesus disse, Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Quando a gente entende essa proposta do céu, quando a gente entende essa proposta de Deus, de que a gente precisa se doar mais do que simplesmente querer mais para si, Deus começa a cuidar mais de nós. Uma coisa eu tenho aprendido na minha vida, quanto mais eu oro pelas pessoas, mais Deus cuida de mim.
E esse é o princípio que João está propondo aqui. Ore mais pelas necessidades das pessoas. Talvez existam pessoas na sua rua que estão passando por lutas tremendas, dificuldades, e talvez elas estão até meio que se distanciando de você, e você gostaria até de ajudar, mas não tem como, porque a pessoa não te dá liberdade. Então, ore por ela. Você vai se surpreender. Quem sabe em algum momento essa pessoa vai ter a oportunidade de poder se aproximar e você conversar sobre isso, e você vai ver quão bom será. Quando a gente intercede por alguém, o maior beneficiado é a gente mesmo. Eu gostaria que você parasse para pensar nesses valores do céu. A Bíblia tem mais outros valores tremendos. Talvez você esteja perdendo um pouco de tempo por não conhecer a Bíblia. E eu quero desafiar você a dedicar todos os dias um tempo para meditar na Bíblia. Nós temos aqui a nossa meditação diária através aqui do programa da Band, mas você pode fazer isso sozinho, aí no seu quarto, ou quem sabe em outro momento onde você achar mais conveniente. Se você quer saber mais sobre temas como esse, nós te oferecemos gratuitamente essa revista. Basta você mandar uma mensagem para esse número aqui desse WhatsApp, ou quem sabe acessar o QR Code que está aqui na tela, e você terá a oportunidade de conhecer mais sobre Deus e sua palavra. E eu quero terminar deixando o conselho de sempre. E não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.